Então, olá, tudo bem? Dando continuidade, vamos falar sobre fatores que aumentam a confiança da evidência dentro do sistema GRADE. E, como a gente viu, o GRADE categoriza o nível de evidência entre alto a muito baixo, e isso depende de fatores como o teu delineamento, se é ensaio clínico ou ele é o estudos observacionais, e eles podem estar perdendo níveis de evidência ou ganhando níveis de evidência excepcionalmente de acordo com os fatores avaliados pela framework, pelo sistema GRADE. Quais é que são esses fatores que modificam a qualidade? Nós já vimos sobre 5 fatores que diminuem a qualidade: risco de viés, inconsistência, evidência indireta, imprecisão ou viés de publicação. E existe também 3 fatores que aumentam a qualidade da evidência, que a gente vai falar agora. Uma delas é a grande magnitude de efeito, outra confundidores residuais em direção oposta e outro gradiente dose-resposta. Agora é importante falar um pouquinho sobre a parte de elevar a qualidade de evidência. Primeiro, isso não é uma regra, isso é uma exceção. Outra questão, ele também é basicamente aplicável a estudos observacionais. É raro a gente reduzir níveis de ensaios clínicos e depois aumentar. O que aconteceria, e isso é um cuidado que tem que ter, porque muitas vezes se tu tem risco de viés e devido ao risco de viés tu tem um tamanho grande de efeito, basicamente o motivo de tu ter um tamanho grande de efeito pode ser justamente o viés que eu já penalizei e eu estaria aumentando minha confiança, sendo que o motivo para aumentar seria essa presença de viés, por exemplo. Então, muito cuidado para promover upgrades em situações onde vocês fizeram um downgrade da evidência. Então, por isso raramente se aplica a estudos randomizados, que tu já baixou a evidência. Isso também não se aplica a estudos observacionais que começaram, digamos, como baixo e tu viu problemas críticos, seja em risco de viés principalmente, e que tu baixaria para muito baixo e depois tu não estaria aumentando de novo devido a esses fatores. Então, começando com grande magnitude de efeito, e o racional por trás disso é: qualquer estudo observacional, tu esperas ter confundidores e a presença de confundidores residuais, e mesmo tu não conseguindo ajustá-los, identificá-los, eles devem estar lá e eles podem estar reduzindo a tua magnitude de efeito. Então, digamos que tu tens um risco relativo de 0,8, 0,85 e existem fatores confundidores residuais, pode ser que simplesmente a existência deles levem à nulidade de efeito. Já se o teu fator ele é muito grande, tem um risco relativo de 0,5, 0,6, de 0,5, 0,4, 0,3, uma redução de 70% no risco, mesmo tendo alguns confundidores residuais, se eles existirem e fossem ajustados, talvez eles não seriam suficientes para levar à nulidade e eu permaneceria com algum efeito interessante para aquela intervenção. Então, o racional de aumentar o nível de evidência consiste em, olha, provavelmente por ter um efeito tão grande que eu observei, mesmo com vieses que eu não estou detectando, que possam reduzir, ele vai continuar sendo grande e interessante para mim. E dentro disso, caso tu tenhas um risco relativo, um hazard ratio maior do que 2 ou menor do que 0,5, ou seja, o dobro ou redução pela metade do risco, e sem problemas relacionados a risco de viés, evidência direta ou imprecisão, basicamente, tu podes aumentar o nível de evidência, e se teu efeito for muito grande, um risco relativo de 5 vezes ou uma redução de 80% no risco, sem problemas relacionados a esses fatores, tu pode considerar aumentar em 2 níveis de evidência. Um ponto importante aqui, e também algo que não se faz, é aumentar o nível de evidência quando tem um evento, uma questão imprecisa. E às vezes tu tem um pequeno número de desfechos, digamos, 2 desfechos em incêndio de um lado, 10 desfechos em incêndio de outro lado, tu vai ter uma redução bastante grande, mas tu vai ter um intervalo de confiança amplo, e isso poderia ser só pelo acaso, e nesse caso um ou outro desfecho poderia dramaticamente modificar teu risco relativo. Então, é muito perigoso, digamos, tu estar reduzindo, aumentando o nível de evidência em dados que são imprecisos. O que tu pode considerar por vezes é, se tem uma imprecisão que ela
não chega a ser tão grave, mas que tu consideraria estar baixando, mas ele tem um efeito grande ao mesmo momento, tu pode considerar basicamente não baixar por imprecisão e no final das contas considerar apenas evitar reduzir por esse nível e não aumentar pelo nível de evidência pelo tamanho de efeito. Então essa é uma alternativa que comumente é utilizada. Um fator importante de ser aplicado a risco relativo e hazard ratio, a gente não se aplica isso para odds ratio. Para odds ratio precisa fazer uma conversão para ver qual que seria o risco relativo correspondente, e para dados contínuos a gente poderia estar utilizando as definições de tamanho de efeito de Cohen para considerar o que seria um tamanho grande de efeito e aumentar o nível de evidência. Aqui um exemplo, digamos, a gente tem uma meta-análise de estudos observacionais avaliando o impacto de uso de capacete em ciclistas e redução de trauma crânioencefálico. E essa revisão viu que tinha uma redução na ordem de 69% no risco de traumatismo craniano. E dentro disso, a gente pode imaginar que podem ter viéses confundidores. Um viés confundidor bastante importante aqui é a questão comportamental. Pessoas que usam capacete ao andar de bicicleta geralmente são pessoas mais cuidadosas e menos propensas a acidentes. Então, não sabe o que é que está reduzindo de fato o traumatismo crânioencefálico. Será que é a presença do capacete ou é esse cuidado a mais e cautela que é associado ao fato de utilizar o capacete também? No entendimento, existe esse potencial viés confundidor e ele provavelmente está responsável por uma parte desse efeito. Contudo, a gente observou uma redução de 69% que, mesmo existindo um pouco desse viés confundidor de comportamento reduzindo o nosso efeito, dificilmente ele vai transformar esse risco relativo de redução de 69% para uma nulidade. Pode reduzir, digamos, para 50%, 40%, que continua sendo importante e continua sendo interessante do ponto de vista clínico. Então, nesse cenário, o que a gente estaria fazendo é acreditando, de fato, que capacetes reduzem trauma crânioencefálico e aumentando um nível de evidência. Um comentário em relação a dados contínuos. Uma alternativa a ser realizada é trabalhar com o effect size, ou também chamado Cohen's-d ou Heads-d, que ele é basicamente diferença padronizada de médias, ou seja, qual foi a variabilidade em função do desvio padrão. Então, se variou zero desvio padrão em relação à média, em relação à sua medida de variabilidade, isso é considerado como ok, não tem efeito. Se um efeito foi até 0,3, isso teria um efeito pequeno. Se é entre 0,3 e 0,8, teria um efeito moderado. Acima de 0,8 é um efeito grande. Tem algumas publicações que consideram acima de 1,4, por exemplo, um efeito muito grande. Isso é mais utilizado quando está avaliando escalas, principalmente escalas de sintomas de avaliação de saúde mental. É bastante comum o uso desses parâmetros, e nesses casos, quando tem um resultado bastante favorável, acima, digamos, de 0,8 no desvios padrões, acima de 0,8 na diferença padronizada de médias, tu poderia estar considerando aumentar um nível de evidência, por exemplo. Aqui um comentário sobre o odds ratio e risco relativo. O odds ratio ele tende a ser semelhante ao risco relativo caso a incidência seja baixa, seja, digamos, inferior a 5%. Então, como via de regra, se o odds ratio for menor do que, se a incidência for menor do que 5%, a incidência do nosso desfecho, o odds ratio pode ser interpretado da mesma forma que o risco relativo. Eu posso estar aplicando os mesmos pontos de corte do grade, mas digamos que eu tenho uma incidência elevada do meu desfecho, eu vou ter inflado o meu valor do odds ratio. Por exemplo, se tu tens um risco relativo real de 3
e a tua incidência do desfecho é 20%, o teu odds ratio seria 5. Mas, na verdade, a gente está mais interessado nos valores de risco relativo e não da relação entre os odds. Como procede em relação a essa questão? Tu pode fazer a conversão do odds ratio para o risco relativo e aí sim aplicar o grade. Um outro fator que é considerado que aumenta a nossa confiança quando a gente tem o chamado gradiente de dose-resposta, ou seja, quanto mais a gente observa de dada intervenção, seja em tempo, maior tempo, duração, intensidade, dose, e se a gente observar da mesma forma maior incidência do nosso desfecho, o que vai acontecer, isso vai aumentar a nossa confiança de que esse dado realmente seja real. Então aqui a gente tem exemplos de estudos observacionais avaliando radioterapia devido à leucemia LLA, e avaliando como é que foi 15 anos depois, e nesses pacientes que fizeram radioterapia, a questão de desenvolvimento de neoplasia do sistema nervoso central. E nesse caso, o que se observou é que aqueles que não tinham feito radioterapia tinham uma incidência apenas de 1% de neoplasia do sistema nervoso central, aqueles que tinham uma dose de 12 grays tinha em torno de 1,6%, aqueles que tinham 18 grays tinha em torno de 3,3%, e foi observado quanto maior o nível de radiação, maior a incidência de neoplasia do sistema nervoso central. O que é que a gente entende nesse caso? Que deve ter um efeito dose dependente, um efeito gradiente dose-resposta, e isso aumenta a nossa confiança que radiação, de fato, radioterapia para a leucemia linfoblástica aguda, de fato, leva ao desenvolvimento de neoplasia do sistema nervoso central nessa população. Um último fator que pode ser considerado são os fatores de confusão residuais indo em direção oposta, ou seja, existe viés, mas a gente esperaria que esse viés estivesse funcionando de forma contrária. Digamos que eu estou avaliando um determinado tratamento, isso em estudo observacional, onde as pessoas que receberam o tratamento são justamente as pessoas que são mais graves. E apesar de serem mais graves, elas estão tendo melhores efeitos. Então, eu imagino que, apesar do delineamento, apesar da seleção dos participantes estar jogando contra a efetividade do tratamento, mesmo assim, o tratamento se mostrou superior e eu vou aumentar minha confiança que de fato, o tratamento funciona. Aqui um exemplo de uma meta-análise que avalia a mortalidade em hospitais com e sem fins lucrativos, e o que a gente observou que hospitais sem fins lucrativos tinham taxas de mortalidade menor. E um fator que poderia ser pensado e esperado que em hospitais sem fins lucrativos tu tem casos mais graves, com pior prognóstico, tu esperaria ter até uma mortalidade maior, enquanto que em hospitais com fins lucrativos tu teria maior número de procedimentos seletivos, estéticos, que não necessariamente que teriam um nível de morbidade menor. E apesar disso, apesar de ter um perfil pior de pacientes, os hospitais sem fins lucrativos acabavam tendo melhores resultados. Então isso reforça talvez nosso entendimento que essa nossa hipótese que esse modelo de gestão ele estaria associado a melhores resultados em relação a hospitais com fins lucrativos. Uma outra questão, isso foi um caso onde a gente observou o achado e aumenta a nossa confiança que esse achado é de fato verdadeiro. Às vezes pode acontecer que eu tenha vieses confundidores que deveriam estar me levando a encontrar uma resposta e de fato eu não encontro essa resposta. Isso reforça a minha confiança de que não existe diferença. E um exemplo clássico que a gente tem em relação a isso é a relação entre metformina e acidose lática. E quando surgiu a metformina para o tratamento de diabetes, havia muito medo que causasse acidose lática, uma vez que
outro medicamento da mesma classe, a fenformina, tinha sido retirado do mercado devido a esse risco. E a partir dali começou-se a buscar incessantemente associação entre metformina e acidose lática, e nunca foi mostrado nenhum dado consistente, apesar de grande número de estudos tentando avaliar esse ponto. Então, apesar de isso estar sendo incessantemente buscado, provavelmente vieses a serem construídos nesses estudos direcionariam a buscar esse tipo de associação. Provavelmente teria um maior reporting e viés de publicação buscando casos que mostram a relação com a acidose lática e metformina, e apesar disso não mostrou diferença. Isso reforça a minha confiança de que metformina não causa acidose lática. Algo semelhante a gente pode estar falando entre vacinação e autismo, motivado por um estudo com dados fabricados. Hipotetizou-se que a vacinação estaria associada com o desenvolvimento de autismo, e a partir dali começou a direcionar uma série de novos estudos buscando encontrar associações entre autismo e vacinação, e o que aconteceu é que nunca foi possível reproduzir esses achados, e foi encontrado fraudes em relação a esse estudo original, mostrando a associação, e essa busca incessante por alguma associação entre autismo e vacinação, sem nunca ter encontrado resultados, reforça a nossa confiança de que, de fato, não causa autismo a vacinação. Então seria isso. Esses são os 3 fatores que poderiam aumentar a qualidade de evidência do sistema GRADE, aplicáveis basicamente para bons estudos observacionais. Espero que tenha sido útil. A gente se vê no próximo módulo. Muito obrigado.